for the busted hearts. This is for the question marks. This is for the outcast soul, lost control, no one knows. Sing it for the can't go back. Sing it for the broken past. Sing it for the just found out. Life is now upside down. If you're looking for hope tonight, raise your hand. If you feel alone and don't understand, if you're fighting the fight of your life, then stand. We're gonna make it through this hand in hand. And if we fall, we will fall together. Together. This is for the second chance. This is for the new romance. Singing for the left in vain. Overcame. It's not too late. If you're looking for hope tonight, raise your hand. If you feel alone and don't understand, if you're fighting the fight of your life, then stand. We're gonna make it through this hand in hand. And if we fall, we will fall together. Together. When we rise, we will rise together. Together. You're all alone, and you feel I can promise. Can you feel it? We fall, we will fall together. I got you, my brother. I see you, my sister. We rise, we will rise together. Together. We fall, we will fall together. Take my hand. Come and stand. We will rise together. Yes, sir. Together we are dangerous. Together with our differences. Together we are bolder, braver, stronger. Graça e paz, irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor por nós estarmos mais um dia aqui fazendo essa live para engrandecer o nome dEle, para louvar, Senhor. Ô Pai querido, muito obrigada, Senhor. Eu espero que os irmãos estejam bem, estejam nos seus lares. Ele nos permitiu até uma chuvinha para dar uma abrandada, né, nesse calor que está tendo nos últimos dias. E tudo isso é para a honra e glória dEle. Amém? Irmãos, hoje eu estava meditando no Salmo 121, e eu vou lê-lo rapidamente. É um salmo bem curtinho, tá bom? Mas eu creio que ele vai falar muito aos nossos corações. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel.
O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Quando eu li esse salmo, eu pude verificar assim o zelo de Deus e quanto Deus cuida de nós todos os dias. Aqui fala que ele não dorme, ele está sempre cuidando de nós. Mas vemos também que o salmista estava assim diante de uma situação da qual ele não via uma saída, não sabia como resolver. E isso trouxe-lhe grande aflição. E é bem provável que ele tenha tentado resolver conforme suas próprias estratégias, conforme a sua força, os pensamentos, conforme o seu projeto, de maneira que ele achava que deveria ser. Porém, não teve êxito. E ali ele se encontrou numa situação que ele não via saída. Mas ele conhecia Deus. E ele então falou: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. É do Senhor que vem o socorro, que fez o céu, que fez a terra. Irmãos, nós não somos diferentes do que este salmista. Nós também passamos por situações difíceis em qualquer área da nossa vida, seja na área física, na área espiritual, na área financeira, na área material. E na maioria dessas dificuldades, nós agimos pela nossa própria força. E muitas vezes conseguimos resolver, porém, em outras, nós também não vemos saída. E aí, quando a gente se vê sem saída, a gente começa assim a ter um abatimento na nossa alma, a gente perde as nossas forças e, por vezes, nós questionamos a Deus dos porquês. Por que não deu certo? O que fez? O que não fez? Eu tinha um projeto, mas vem uma prostração na gente, um abatimento na nossa alma, uma perturbação dentro de nós, uma ansiedade, um medo do presente, um medo do futuro. Mas a gente tem que lembrar que os nossos projetos têm que ser os projetos do Senhor também. Nós temos que estar em acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Nós temos que estar ali, olha, constantemente buscando no Senhor respostas para aquilo que nós temos na nossa vida. E é nesse momento que nós temos que ter a atitude que o salmista teve. Buscar no Senhor aquilo que Ele quer para nós. Nós temos os momentos de angústia, mas Deus nos quer com fé, Deus nos quer com esperança, Deus nos quer com a certeza de que Ele realmente é o nosso Deus, de que Ele realmente é o nosso socorro bem presente na nossa angústia. Então, entrega tudo para o Senhor. Quando levantamos, quando vamos dormir, nós temos que agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito para nós. E olha que não são poucas coisas, não, são muitas coisas. Ou tudo, né? O Senhor é o dono de tudo, tudo Ele faz. Então, lembre-se, irmãos, Deus está sempre pronto a nos ajudar, para que nós encontramos paz nele. Nós temos que ter paz em Cristo Jesus. Ele quer nos ver de pé, de cabeça erguida, sem medo, caminhando sempre, apesar de certos obstáculos que nós vamos ter, e cumprindo todos os propósitos que Ele tem nas nossas vidas. Então, entregue as suas angústias para Ele, entregue os seus problemas para Ele, irmãos. E é isso que eu tenho para dizer para os irmãos. Todos nós somos fracos, mas na nossa fraqueza o Senhor nos fortalece. Por isso que nós temos que colocar tudo diante do Senhor. Amém? Fazendo uma breve oração, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada por este momento na Tua presença, Senhor. Visita todos os irmãos que estão assistindo. E, Pai, traga aqueles que também, Senhor, estão afastados, que não querem saber, Senhor, de ouvir a Tua palavra. Que eles possam também ser tocados pelo Espírito Santo, Senhor, para que venham, para que desfrutem, Senhor, da maravilhosa presença do Senhor, Pai. Que o Senhor esteja presente nos corações, na vida, que o Senhor esteja dando paz, Pai. Mas para isso nós temos que
buscar a Ti. Nós temos que estar, Senhor, diante de Ti, todos os dias, em todos os momentos, Pai. Leva paz, Pai, em nome de Jesus, para os corações, e que eles sejam abertos para a palavra que vem hoje, Pai, para o louvor que vem hoje, Senhor, que seja um louvor de bênção, Pai, um louvor que nos alegra, alegramos-nos no Senhor com os louvores, Pai. Ó Senhor bendito, e que a palavra seja um maná, Senhor, de toda semana, Pai, em nome de Jesus, amém. Graça e paz a todos os irmãos. Mais um domingo aqui para adorarmos e engrandecer o nome daquele que é digno, porque só Ele é digno. Como já foi orado aqui e falado, nosso socorro está no Senhor. E quem nunca ficou abatido, entristecido e buscou a presença do Senhor para ser renovado. Hoje mesmo eu falava: Senhor, eu preciso te buscar mais. Eu preciso ser cheia do Senhor para saciar o vazio da minha alma, para tirar a tristeza da minha alma, tirar as incertezas, tirar as dúvidas, me fortalecer diante de situações que, humanamente falando, eu não consigo resolver. Mas com a presença do Espírito Santo de Deus, a gente consegue. Nós vamos cantar ao Senhor, porque só Ele é soberano, só Ele é Deus. Hoje o Gabriel vai nos ajudar aqui. E ao Senhor seja todo louvor e toda glória. Adore-o. Simplesmente adore-o. Adore-o. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano. Céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Sim, Senhor, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. olha o que você vai cantar. E apesar desta glória que tens, Obrigada, Jesus. tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Canta de novo. E apesar dessa glória que tens, meu Jesus, tu te importas
Louvado seja o nome do Senhor. Toda a terra celebra ao Senhor. Tudo foi feito para Ele. E sabemos que estamos aqui no Brasil adorando ao Senhor. E eu queria mandar uma saudação. Uma pessoa que está lá na Venezuela, neste momento adorando a Deus. Meu irmão e amigo Andrés, sua família também. Irmãos, neste horário, domingo, quantas pessoas estão se curvando diante do Redentor, diante do Salvador e dizendo: Deus, eu preciso de Ti. Ao mesmo tempo, nesse mesmo horário, no mundo todo, em vários dos lugares, pessoas estão rejeitando o Senhor e dizendo: eu não quero o Senhor. A palavra de Deus nos diz que aquele que confessar Jesus diante dos homens, ele também o confessará diante do Pai. Mas aquele que o negar, que negar Jesus diante dos homens, ele também não reconhecerá diante do Pai. Hoje é o domingo que você tem que falar: Jesus, eu reconheço que sou pecador, que sou pobre, cego e nu, e preciso da Tua misericórdia. Somos pecadores, Senhor, precisamos do Teu perdão. Aleluias. Somos ovelha do Teu rebanho, Jesus. Sei que o Senhor nos ama. O Senhor, Ele deixa as 99 para ir atrás de você, atrás de mim. Sabe por quê? Porque Ele não morreu num calvário, derramou sangue precioso simplesmente para dizer: morri. Não. Ele morreu porque através do sangue do Cordeiro, o sangue mais precioso do Filho de Deus unigênito, foi vertido naquele calvário para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga: eu aceito Jesus, eu reconheço Jesus, que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ainda que o mundo negue, o recuse, não aceite, eu, Senhor, eu declaro: Jesus Cristo é o meu Senhor. Vamos louvar? Se você está meio frio na fé, meio distante do Senhor, hoje é domingo, o dia de você adorar o Senhor e falar: me resgata, Senhor, me resgata em meio às trevas, Senhor, me busca, Senhor, aonde eu não posso mais voltar, Senhor. Vem atrás de mim, Jesus, vem atrás de mim, Jesus. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Te adoro, Jesus, te adoro, Senhor. Aleluias. Nos socorre, Senhor, nesse domingo, Jesus. Como foi lido hoje, Pai, no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de lá me virá o socorro, Pai. Montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Obrigada, Senhor. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado, Jesus. Aleluias. Você pode cantar na sua casa, bem suave. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar, pra te encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Esse é o meu Deus, esse é o meu Senhor, que nunca nos desampara, nunca nos deixa sozinhos. Nunca, 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 nunca. Quem vai explicar? Esse louvor diz: existe um rio, Senhor, águas que correm do trono. Quando pensamos em água, pensamos de água, ela vem para saciar a nossa sede. A água nos lava, a água nos revigora. E Ele é a fonte de toda a vida. Ele é a fonte de toda a limpeza em nós. Então cante esse louvor agora, de todo o coração. Declare seu amor a Jesus. E prepara teu coração, que logo mais vai ser ministrada a palavra. Vamos louvar? Aleluia, Jesus. Águas que correm do teu trono, Senhor.
Vem nos lavar hoje, Pai. Vem. Vem, Senhor. Sim, Pai. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Canta pra ele pedindo: quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Existe um rio. Obrigada, meu Senhor Jesus. Vamos cantar para ele. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam nessa noite, Pai. Limpa, Senhor. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Eu quero, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Obrigado pela tua presença, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas.
os louvores, Senhor, possam ter chegado até teu trono como incenso suave a ti, Pai. Que vidas tenham sido libertas, curadas, e que corações tenham sido quebrantados agora para ouvir a tua palavra, a tua santa palavra, Senhor. Que todo que venha atrapalhar, Senhor, o teu servo, a tua serva, o teu filho, Senhor, ouvir a palavra ministrada nessa noite, que o Senhor venha repreender em nome de Jesus, te pedimos, Deus. Usa teu servo agora, poderosamente, com autoridade, com ousadia. Fala conosco, Senhor. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Fica na paz. Deus seja louvado, graça e paz a todos os nossos amados irmãos, você que nos assiste por esta live. Glórias ao Senhor. Desde o início do culto aí, Deus está falando conosco, né? Fala sobre, né, a pergunta de onde virá o nosso socorro, né? E só temos uma resposta, né, que é segura, caminho seguro, que é o Senhor, né? É aquele que nos responde, né, com segurança. Nos louvores, né, fala da ovelha, né, que o Senhor destrói muralhas, né, vai para os montes buscar as ovelhas do Senhor. Aleluia. Nós temos várias classes de ovelhas, né? Tem a ovelha que já é do aprisco e continua no aprisco. Tem a ovelha que já esteve no aprisco, já comeu o pasto bom do aprisco, já foi alimentada com a palavra, mas se desviou, foi para os vales, para os desertos e se machucou. Mas o Senhor, né, muitas vezes vai lá, traz de volta, cura a ferida, sara, e aí ela volta, né, para o caminho. Existem aquelas ovelhas que nunca ouviram falar do Senhor, e estão aí prontas para serem, né, evangelizadas, para que elas conheçam a verdade e a verdade possa libertá-las. Existem aquelas ovelhas que conheceram a verdade, né, já pastaram, né, no bom pasto do Senhor, já conheceram a palavra, já se alimentaram dela, mas um dia resolveram se afastar. Resolveram se desviar do caminho. E muitas, infelizmente, né, mesmo o bom pastor indo atrás, né, enviando os pregadores, muitas dessas ovelhas não querem voltar para o bom pasto do Senhor. Então, esta mensagem de hoje fala um pouco disso, né? Primeiramente a palavra, né, quando nós ministramos, né, quando o pregador prega a palavra, ministra a palavra, através do Espírito Santo, né, porque nós não somos nada, né? E então nós dependemos do Espírito Santo, porque, como dizia Paulo, né, miserável homem que sou, que eu dependo também da misericórdia de Deus, dependemos totalmente de Deus.
nos submetemos ao senhorio do Senhor. Então, eu vou ler aqui a palavra que está em 2 Samuel 11 e 12. Eu vou ler assim os versículos mais importantes, né, para que você entenda a mensagem. Essa mensagem fala um pouco assim dos homens que conheceram a Deus, que andaram com Deus, né? Foram cheios do Espírito Santo, mas que por falta de vigilância veio a queda. Mas mais importante do que falar da queda do homem, né, o homem, que eu digo o gênero, homem e mulher, é falar da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus para com o homem. Então, todos nós estamos sujeitos, né? Tem até uma palavra que fala assim, né, que aquele que estiver de pé, né, que deve vigiar, tomar cuidado para que não caia também, porque ninguém está imune a uma queda. Então, vamos ler a palavra de Deus. 2 Samuel 11, capítulo 11 e capítulo 12. Nós vamos dar um passeio aí na palavra. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta a Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio. E ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, e como estava o povo e como ia a guerra. Todos nós sabemos pela história que Urias era o esposo dessa mulher, não é? Da Batseba. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força de peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e ele morra. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi com todo o sucesso daquela peleja: por que vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota. Esforça-o tu assim,
Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, lamentou a seu senhor. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher e deu-lhe luz a um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o rei Davi ficou enfurecido, se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse ao profeta Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez essa coisa. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu dele. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Aleluia. Então, a palavra até aqui. Então, o que nós vemos por esse texto aqui? Né? Davi era um homem, né, segundo a palavra de Deus, ele era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem poderoso. Deus trouxe ele lá de trás das malhadas, né? Honrou ele como rei, né? Colocou ele no trono e deu toda a condição, né, para que ele prosperasse como rei, como homem de Deus, enfim. Mas, infelizmente, né, às vezes, o conhecimento, às vezes até mesmo a intimidade com Deus, às vezes não é suficiente para que a gente, né, se livre, às vezes, das tentações, né? Em Mateus 26, 41 está escrito: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós podemos ver por esse texto, não é, que Davi, embora fosse um homem segundo o coração de Deus, né, muitas vezes, né, talvez o lazer, né, às vezes o nosso lazer, às vezes muitas vezes situações que nós, né, lugares que nós frequentamos, né, às vezes nós entramos em contato com certas coisas do mundo que às vezes nos atrai e que muitas vezes pode colocar em nossos corações um sentimento, às vezes, de cobiça, não é? E se nós não vigiarmos, não só às vezes nós cobiçamos, como queremos, às vezes, né, se apossar daquilo que não nos é permitido. Embora o rei Davi fosse um rei poderoso, né, e todos nós sabemos pela palavra, né, pelo conhecimento da Bíblia, naquela época os homens, os reis, né, poderiam ter mais de uma mulher, né? Mas ele foi justamente, né, se envolver com a mulher de Urias, né, que era um dos soldados ali que trabalhavam junto com ele, né, que estava sob o comando do chefe ali do exército dele, né? Então, o pecado está justamente aí, né, de a pessoa, muitas vezes, cobiçar, né? Então, aí entra, né, a cobiça, né, da mente, do coração vai para a mente,
né, da mente para o coração, e ali a pessoa resolve tomar, às vezes, né, uma atitude que vai destroçar, não é, com a sua comunhão com Deus, o afastamento, né, a presença de Deus. Esse mesmo Davi, né, que teve, infelizmente, esse contratempo, né, espiritual na vida dele, ele escreveu o Salmo 51. Então, o Salmo 51 fala sobre a misericórdia de Deus, né? Então, diz assim o Salmo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Aleluia. Aleluia. Irmãos, estamos vivendo, né, momentos tão difíceis, e parece assim que cada dia fica um pouco mais difícil. E eu imagino assim que a maioria das pessoas deve fazer uma reflexão constantemente, né? Porque são tantas notícias. Estamos vendo aí pessoas, muitas vezes da nossa própria família, amigos nossos que estão perecendo, né, com essa pandemia. E nós precisamos ficar alertas, né? Então, nós, pregadores da palavra do Senhor, né, nós somos embaixadores de Cristo. Então, nosso papel é, né, tocar a trombeta, pregar a palavra de Deus, alertar aqueles que estão dormindo ou estão um pouco desapercebidos do que está acontecendo. Nós estamos vivendo momentos, né, nós fizemos uma retrospectiva da Bíblia, nós estamos vivendo momentos como se fosse assim um pré-dilúvio. Estamos vivendo momentos que o povo de Israel lá, quando, né, foi levado cativo, escravizado para o Egito, também quando eles foram levados para a Babilônia, e ali eles sofreram todo tipo de agruras. A palavra nos relata que daqueles que saíram do Egito e foram em direção à terra prometida, nenhum daqueles, uma multidão, chegou até a terra prometida. A maioria deles morreram, quase que a totalidade, foram apenas alguns homens que sobreviveram ao deserto. E não é porque Deus, né, porque Deus não é mau, né, Deus é bom, e nós sabemos que Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Deus é eterno. O concerto que Deus fez com os homens não mudou, ele continua o mesmo. De formas que nós sabemos, né, que o rei Davi,
ele era considerado, né, segundo o coração dele. Ele foi tirado lá de trás das malhadas, né? Ele era um pastor lá, talvez insignificante. E Deus, né, ele era uma pessoa que louvava a Deus, que glorificava a Deus. E Deus um dia chamou o profeta Samuel e mandou chamar lá os filhos, né, para que fossem, daqueles filhos ali, fossem escolhidos um que fosse ser o rei de Israel. Então, o profeta Samuel viu todos os filhos ali, não é? E nenhum deles servia. E aí o profeta perguntou, você tem mais algum filho? Ele falou, tem o Davizinho lá. Mas ele é um menino assim, inocente, né? Fica lá cuidando das ovelhinhas. Ele falou, então manda chamar. Então aí o Senhor, né, quando ele chegou, o Senhor falou para Samuel, pode derramar o óleo na cabeça dele, porque esse vai ser o rei de Israel. Então Deus honrou, né? Deus fez a parte dele, né? Mas infelizmente, né, às vezes Deus nos honra, Deus honra os seus filhos, mas no caminhar às vezes nós desviamos e deixamos de honrar a Deus. E aí vem as situações difíceis, como essa que Davi viveu, né? Deus era com Davi, ele conquistava muitas vitórias, mas nesse auge, né, da vida dele, ele cometeu, infelizmente, esse pecado. Com todo o sucesso, ele achou por bem dar um tempo, né, de não buscar a presença de Deus, acabou cobiçando, cometeu adultério. O pior, né, ele articulou alguma coisa contra pessoas que serviam a ele ali. E ele tentou esconder, né, aquela traição ali. Ele tinha receio, né, que Urias descobrisse a traição e que a divulgação daquele pecado que foi, né, do oculto foi trazido à luz ali, que o envergonhasse, que pudesse até mesmo, talvez, tirar ele do trono. Aleluia. Então, é o pecado ali, né, que, no caso do Davi, foi um pecado de sangue. A palavra de Deus fala que o pecado separa o homem de Deus. Aleluia. Estamos vivendo um tempo que muita gente que já conheceu a palavra, já frequenta igreja, né, que já se converteu, às vezes tem até um pouco de medo da palavra Maranata, né, porque todos nós sabemos o significado da palavra Maranata. Maranata quer dizer, ora vem, Senhor Jesus. Por quê que muitos estão assim, né, nesse estado? Porque se Jesus voltar hoje, muitos estão preocupados, porque talvez se Jesus voltar hoje, talvez não vai encontrar salvação. E esta palavra, ela é para mim e é para você que está me ouvindo. Está ouvindo essa palavra? É para todos nós. Imagine, né, se o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, não vigiou. E olha só o que aconteceu. Ele sentiu na carne, né, o que é perder um filho ali, né, que ele amou o filho, embora tenha sido um filho de um adultério,
Mas ele amou aquele menino que nasceu. Então, eu não estou aqui para pregar condenação. Eu estou aqui hoje para pregar salvação, arrependimento. Muitas vezes a gente fica triste, porque nós estamos aqui, né, desde o começo da pandemia, estamos pregando, continuamos fazendo a obra, continuamos contribuindo com a obra, porque a obra do Senhor não pode parar. Aquele que coloca a mão na massa, né, não pode retroceder, não pode parar. Davi perdeu a comunhão com Deus por um determinado tempo. Nós vivemos um tempo em que, para muitas pessoas, o pecado não são mais considerados como pecados. A maioria das pessoas não gostam muito, né, quando os pastores pregam sobre esse tema. Porque a palavra de Deus, ela confronta o erro, ela confronta aquilo que está errado. De forma que é muito triste, às vezes, a gente está pregando, a gente está olhando ali no celular, ali, né, na live, começa lá com 35 pessoas, e depois a gente vê que vai saindo. Quer dizer, as pessoas não estão interessadas, né, na palavra de Deus. Tem outras coisas mais interessantes. Agora eu fico imaginando, aleluia, se entristece o nosso coração, né? Imagine o coração do Senhor. Imagine. Aleluia. A palavra de Deus diz que Deus é o agricultor. Jesus é a videira. E nós somos os ramos. Nós estamos enxertados na videira. Aleluia. Meus amados, aqueles que não estão enxertados na videira, aleluia, estão correndo o risco. Louvado seja Deus. É tempo de dizer para a igreja: tome a tua cruz, tomemos a cruz, a nossa cruz, e vamos seguir a videira, para que permaneçamos enxertados, para que continuemos a receber a graça e a misericórdia do Senhor. Somente a oração, somente a renúncia, somente a busca do Espírito Santo é que vai nos livrar dessas armadilhas que o mundo está apresentando para nós. Eu quero orar por você e pela igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem suprido, Senhor, pelo Teu Espírito, Pai, Espírito de conselho, Espírito de retidão, Espírito, Senhor, que faz com que a palavra, Pai, não volte vazia, Pai. Então, Senhor, a minha oração nesta noite é para que o Senhor visite cada pessoa, cada vida que ouviu esta pregação, que ouviu esta palavra. Que o Senhor não permita, Pai, que a ave de rapina venha comer a semente, Pai, esta semente, Pai. Que esta semente, Senhor, seja plantada nos corações, Pai. Que ela venha produzir, Senhor, o fruto bendito do Espírito, Senhor.
para que essas pessoas, Pai, se convertam e vivam, Pai. Para que vejam, Senhor, da onde caíram, Pai, e volte, Senhor, a retidão, volte a Tua presença, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Glorificado, seja exaltado. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor. O Senhor é bendito, Pai. Não há outro, Senhor. Não há outro além de Ti, Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Tenham todos uma ótima semana. Vamos dar a bênção sacerdotal. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, e as doces consolações, a direção do Espírito Santo seja com todos vós, em nome de Jesus. Amém. This is for the busted hearts. This is for the question marks. This is for the outcast soul, lost control, no one knows. Sing it for the can't go back. Sing it for the broken past. Sing it for the just found out life is now upside down. If you're looking for hope tonight,